E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo de Linguagens e temos aqui um texto muito importante, uma questão do Enem 2023, sobre o conteúdo é importante, o texto em si é importante. Vejamos, gente, aspas, o texto já começa ali com aspas. Ganhei 25 medalhas em mundiais, 7 em Jogos Olímpicos e sou uma sobrevivente de abuso sexual. Fecha aspas. Foi assim que Simone Biles se apresentou ao Comitê do Senado norte-americano que investiga as supostas falhas do FBI no caso Larry Nassar. Biles e outras 3 atletas vítimas dos abusos do ex-médico da equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos exigiram que os agentes da investigação sejam processados por falta de ação prévia contra Nassar, agora preso. Biles esclareceu que culpa Larry Nassar e, aspas, todo o sistema que o permitiu e o perpetrou, fecha aspas, acusando a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos de saberem muito antes que ela havia sofrido abusos. A melhor ginasta do mundo é um ícone. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma lesão psicológica a impediu de competir como previa. No entanto, ela chegou ao topo como uma líder no trabalho de acabar com o preconceito com os problemas de saúde mental. Aspas, não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje, fecha aspas, afirmou. O fato relatado na notícia chama a atenção acerca da necessidade de reflexão sobre a relação entre o esporte e o quê, gente? Então, basicamente é o seguinte, a notícia traz a relação do esporte com o quê? O que foi discutido? O que foi debatido a partir do exemplo da Simone, não é? Alternativa A, do esporte e alternativa A, o desempenho atlético internacional. O texto trata do desempenho, da performance dos atletas. É isso que é debatido nos Jogos Olímpicos? Não, gente. Não é sobre o desempenho atlético internacional, embora o texto, obviamente, trate aí de atletas de alto nível, de alta performance, mas o foco principal do texto, quando nós lemos lá, começa o texto com o depoimento da Simone, não é? A denúncia que ela faz a respeito do caso de abuso sexual, as acusações que ela faz não só a quem praticou o abuso sexual, como contra aqueles que foram negligentes. Então o foco do texto traz toda essa tematização. Não é, quer dizer, não é a relação pura e simplesmente do esporte com o desempenho atlético internacional. Alternativa B, a dimensão emocional dos atletas, é isso. É sobre saúde mental. É sobre, uma expressão que foi colocada aqui, é sobre lesão psicológica. Quando o texto como um todo, quando nós lemos, nós percebemos isso, quer dizer, pessoas abusadas e mesmo assim tendo que competir. O último depoimento, a última fala que é colocada dentro do texto, torna isso ainda mais evidente. Não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje. A ideia de horror, a ideia de suportar, isso tudo se envolve a ideia de saúde mental, né? A importância da Simone nessa como um espelho para o mundo, como alguém que tem uma repercussão, um alcance mundial, né? A importância dela na discussão em relação a isso. Inclusive em relação, como o próprio texto trata, do preconceito a problemas de saúde mental. Não é? Então, o texto trata dessa dimensão a partir do caso que ocorreu com a Simone, de que maneira isso se evidenciou na vida dela e de que maneira isso também repercutiu e serve para a reflexão do mundo todo. A alternativa B, que trata da questão emocional, no texto saúde mental, é a alternativa verdadeira, é a alternativa correta. Alternativa C, os comitês, então é a relação do esporte, como diz o enunciado, e os comitês olímpicos nacionais. Não, os comitês são citados especificamente dos Estados Unidos, apontados por Simone Biles como responsáveis e negligentes pelo que aconteceu
com ela. Então não é pura e simplesmente a relação do esporte com comitês. Alternativa D, as instituições de inteligência, a relação do esporte e instituições de inteligência, também é citado o FBI. Veja como é que essas alternativas incorretas tentam induzir você com uma espécie de verdade parcial, porque está no texto seria verdadeiro. Não, o que se quer é perceber que a relação entre o esporte e o quê? O que é central da relação do esporte que há dentro do texto? O FBI foi citado ali lateralmente, de maneira muito tímida, não chega a compor a essência fundamental do texto. Portanto, a alternativa D não é verdadeira. A alternativa E, as federações esportivas, o mesmo caso, gente, estão dentro do mesmo erro, são filhas do mesmo erro. Alternativa C, D e E, as federações esportivas, como diz a E, são citadas, mas não chegam a corresponder ao sentido central do texto. O texto é sobre saúde mental, o texto é sobre esporte, abuso, saúde mental, repercussão na vida de um atleta de grande performance e de preconceito contra a saúde mental, mas todas ali envoltas, gravitando em torno da ideia de dimensão emocional dos atletas. Alternativa B é a verdadeira. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.